Bom dia, crianças! Hoje nós vamos para a nossa última aula de português. Nós vamos ver o nosso último assunto da aula de português, que é o grau do substantivo, o grau das palavras, dos nomes. Nós já vimos em aulas anteriores, os nomes eles podem estar, né? O substantivo eles podem estar no singular e no plural, no masculino e no feminino, e podem também estar ser próprio ou comum. Hoje nós vamos ver o grau. O que é o grau? É determinar se determinado nome ele está num grau maior, que é chamado de aumentativo, se ele está num grau menor, que é diminutivo, ou se ele está num grau normal, que ele nem é grande no aumentativo e nem pequeno no diminutivo. É um grau normal. Então, nós vamos ver aqui alguns objetos que vão determinar esse grau do substantivo, tá certo? E para o aumentativo, é muito comum nós usarmos o ão, o sufixo ão no final das palavras. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa. Se eu comparar esta garrafa com esta, eu vou ter uma garrafa e uma garrafinha. Garrafa no grau normal, garrafinha no grau diminutivo. Veja que garrafas, para ficar no diminutivo, ela recebeu o inho ou inha no final, né? Garrafinha, inha. Se eu comparar esta garrafa com esta garrafa, eu vou ter uma garrafa no grau normal e vou ter um garrafão, porque ela se tornou bem maior em comparação com esta. Então, eu tenho a garrafa e o garrafão. Veja que no final da palavra garrafa, recebeu um sufixo, recebeu um aumentativo na palavra ão. Garrafa, garrafão, ão. Então, nós temos, para algumas palavras no aumentativo, elas recebem ao final da palavra normal, o ão para o aumentativo. E para o diminutivo, algumas palavras, as palavras vão receber inho ou inha, certo? Então, garrafa, garrafão e garrafinha. Nós podemos encontrar outras palavras também que a gente pode comparar. Eu tenho o copo normal. Se eu comparar com este daqui, eu já vejo que esse é maior do que esse. Então, eu tenho um copão, né? Copo, copão ou copázio, que vocês poderão mais à frente descobrir. Mas eu tenho o copo e o copão. E eu vou ter também, em comparação ao copo, eu vou ter o copinho. Veja como ele é menor. Recebeu, na palavra copo, recebeu inho, copinho para o diminutivo e ão para o copão. Nós temos a colher, que é normal, colher, uma colher normal. Agora, se eu comparar com esta daqui, eu vou ter um colherão. Veja o que foi que recebeu no final da palavra colher, colherão. Então, é uma palavra no aumentativo. Não é só a palavra, mas sim também o objeto. Veja a comparação entre a colher e o colherão, a colher grande, né, no aumentativo. E se eu pegar outra colher, eu vou ver que ela ainda é menor ainda. Colherzinha, colherão, colherzinha. E para o normal, colher. Nós também podemos ver um pote. Um pote normal, ó. Eu nem vejo ele pequeno e nem vejo ele grande. Pote. Mas se eu comparar com este daqui, eu vou ter um pote e um potinho.
potinho, um pote menor, um pote pequeno, é no diminutivo, potinho. E se eu comparar este pote com este outro pote, eu vou perceber que esse é normal e esse já é maior, é um potão. Veja, um pote grande, potão, pote e potinho no diminutivo. Perceberam que no final das palavras a gente vai receber para o aumentativo, geralmente a gente coloca o ão para o aumentativo, e para o diminutivo eu vou usar o inho ou inha, copinho, garrafinha, ou inho ou inha, tá certo? Então isso é chamado de grau, grau do substantivo, ou aumentativo, ou diminutivo, ou grau normal. Aumentativo, algo grande, garrafa grande, garrafão, pote grande, potão, copo grande, copão, colher grande, colherão. Aí eu tenho pote pequeno, potinho, copo pequeno, copinho, colher pequena, colherzinha. Aí nós vamos ver que tem outras palavras que, mesmo que elas recebam o ão ou o inha no final, isso não quer dizer que elas estão ou no aumentativo ou no diminutivo. Algumas palavras, mesmas terminadas em ão ou inha, elas vão estar no grau normal. Por exemplo, a palavra avião. Ele termina com ão, mas não quer dizer que esteja no aumentativo como garrafão. Balão já é uma palavra normal, balão. Limão, coração, feijão, caminhão. Todas essas palavras terminam com ão. Sabão, né? São palavras que terminam com ão, mas não estão no aumentativo. E tem palavras que terminam com inho ou com inha, mas não quer dizer que estão no diminutivo, como garrafinha, como copinho, eles estão no diminutivo. Mas estas palavras, elas terminam com inho ou inha, mas não quer dizer que estão no diminutivo. Por exemplo, cozinha, vizinho, linha, carinho, caminhão, farinha, sardinha. São palavras no grau normal. Não estão nem no diminutivo e nem no aumentativo. São palavras do grau normal, tá certo? Então, a partir de agora, quando vocês forem classificar os substantivos quanto ao grau, vocês vão observar o que é normal, o que é diminutivo e o que é aumentativo, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje, falando sobre o grau do substantivo. Ou está no aumentativo, no normal ou no diminutivo, tá certo? Agora é com vocês fazendo a atividade no Caderno 4 e no Aprender Mais para finalizar os nossos assuntos de português, tá certo? Um beijo e até o nosso próximo encontro.